Bom, gente, então agora a pedido eu vou fazer também o exercício 2, tá? Nós ainda estamos na apostila alfa, na aula 5 e 6, que fala sobre potenciação e radiciação. Também esses exercícios aqui que eu tô fazendo com vocês são os exercícios de casa, tá bom? Porque ficaram com dúvida, não é mesmo? Então, vou resolver com vocês, está bem? Bom, esse exercício aqui, ele pede pra gente encontrar também o valor da expressão. E daí, então, ele nos apresenta, ó, a raiz de 22 sobre raiz de 22 menos raiz de 21. Enfim, todos os números estão em raiz. E daí, então, a gente não consegue fazer a subtração, né? Porque está dentro, tem raiz quadrada, e aí a gente não consegue fazer essa subtração, né? Porque, pela propriedade, a gente só consegue fazer as operações mesmo quando é multiplicação. Está bem? Então, para esse exercício, a dica é fazer a multiplicação desses dois carinhas aqui, que é como se a gente estivesse encontrando o mínimo múltiplo comum deles, está bem? Então, vou fazer aqui com vocês, ó. Que ficaria dessa forma: raiz de 22 menos raiz de 21, como sendo um número vezes o outro número. Enxerga todos esses números aqui como sendo um só, tá bom? Multiplicação, beleza? E daí, então, como é multiplicação, o que a gente faz? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, o que nós vamos fazer aqui? Fazendo aqui, ó, a divisão, nós temos como se fosse assim, gente. 1A menos... Vou colocar 2 aqui. 2A. É que aqui, no caso, a gente poderia fazer essa multiplicação, né? Mas aqui é como se tivesse A ao quadrado. Vou colocar XY aqui. Aqui é como se tivesse um A ao quadrado, olhando só para o denominador. A ao quadrado dividido por A, assim, ó, dividido por A, concordam que isso daqui, A ao quadrado, é a mesma coisa que A vezes A, né? E aí, vai ser dividido por A, certo? E aí, ó, é como se a gente estivesse cortando, né? Simplificando tanto a parte de cima quanto a parte de baixo por esse A. E a gente fica com um único A, certo? Então, é o que eu estou fazendo aqui, ó. Veja que aqui a gente tem esses dois números que são iguais, né? Que estão sendo multiplicados. E aí, a gente vai dividir por um número que também é igual a esse, certo? Então, o que nós vamos ter? A divisão desse carinha vai ser igual a raiz de 22 menos a raiz de 21, que vai multiplicar, esse número todo vai multiplicar o de cima, que é raiz de 22, certo? Então, é o que eu vou escrever aqui, ó, raiz de 22 multiplicado por raiz de 22 menos raiz de 21, menos, que é o que ele pede, né? E aí, agora, ó, veja que a gente vai fazer esse mesmo carinha, só que agora é dividido por esse e multiplicado pelo raiz de 21, certo? Isso daqui também é o mesmo número, né? Que vai multiplicar depois o raiz de 21. Então, nós vamos ter raiz de 21 multiplicado por raiz de 22 menos raiz de 21, certo? Só escrever direitinho aqui. Vou só apagar aqui para eu ter mais espaço. Beleza? Agora, ó, nós vamos olhar para a parte de cima. Vejam que nós temos aqui, ó, raiz de 22 vezes raiz de 22 menos raiz de 21. Esse é o número. Menos raiz de 21 vezes raiz de 22 menos raiz de 21, certo? Vejam que o que está entre parênteses, ó, esse carinha aqui e esse carinha aqui, são iguais, certo? São iguais. Então, se eles são iguais e tem outros carinhas aqui que está multiplicando eles, o que a gente consegue fazer? Como esses carinhas são iguais, nós vamos deixar ele em evidência, tá bom?
porque eles são iguais em ambos esses números aqui, que é o caso para a gente conseguir fazer a operação de subtração. Então, vamos deixar ele em evidência, porque ele é incomum em ambos os números. Beleza? Eu deixo em evidência. Então, em evidência nada mais é do que deixar ali no cantinho, porque daí a gente vai fazer a multiplicação, só que de forma mais simplificada, né? Esse número vezes quem que eu vou ter esse carinha todo aqui, ó, tudo isso daqui. Vai ser vezes raiz de 22. Certo? E daí, fazendo essa multiplicação, eu chego nesse primeiro. Beleza? Era isso que a gente queria. Agora, raiz de 22 menos raiz de 21 vezes quem, que vai dar todo esse outro número aqui? Raiz de 21. Certo? E aí, a gente copia o denominador. Não é mesmo? Agora, observem, tanto o numerador quanto o denominador não são números iguais, né? Ó, raiz de 22 menos raiz de 21, parênteses, vezes raiz de 22 menos raiz de 21, dividido pela mesma coisa, né? Se a gente tem 3 dividido por 3, igual a 1, 2 dividido por 2, igual a 1. Enfim, o número dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, o valor dessa expressão é igual a 1. Beleza? Bom, gente, agora vamos para o nosso exercício 3, tá bem? Aí na apostila de vocês, o exercício é o seguinte, ó, ele diz assim, ele tem a expressão, né, 5 mais raiz de 5, isso está dentro de uma raiz. Aí tá escrito menos a raiz quadrada de 5 menos a raiz de 5. Vejam que, como tem esse sinal de menos, não tem como resolver esse exercício com esse sinal de menos aqui, tá bem? Então, o sinal aí da apostila de vocês está incorreto. Para conseguir resolver mesmo, tem que ser um sinal de multiplicação, tá bem? Então, fazendo essa correção, aí sim, agora a gente consegue fazer esse exercício e chegar a uma alternativa, tá bem? Mas, discutindo, né, se aqui fosse mesmo o sinal de subtração, aí a gente não tem como resolver, não tem como simplificar mais. Beleza? Então, vamos lá, gente. Como aqui é um sinal de multiplicação, e está todo mundo dentro de uma raiz, a gente consegue colocar tanto esse primeiro termo quanto como o segundo termo dentro de uma raiz só, tá bem? Então, fica dessa forma aqui, ó. Esse carinha vezes esse outro carinha. Não é mesmo? Todo mundo dentro de uma raiz, certo? E aí, agora, a gente faz o que a gente chama de distributiva ou chuveirinho, enfim. Assim, né? Fazendo a multiplicação dessa forma. E depois com outro carinha, beleza? Então, fazendo isso, nós temos 5 vezes 5, 25. 5 vezes menos raiz de 5, menos 5, raiz de 5. Então, o primeiro carinha já foi, agora o segundo. Raiz de 5 vezes 5, mais 5, raiz de 5. Raiz de 5 vezes menos raiz de 5. Bom, mais e menos, menos. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é igual a raiz de 25, e raiz de 25 a gente sabe que é 5. Então, aqui fica 5, certo? E agora, gente, qual é o valor? Vejam, olhando aqui, né, para a expressão que a gente chegou, vejam que esses dois carinhas aqui, ó, são opostos, né? Como se eu tivesse menos 1 mais 1, né? E fazendo essa continha aqui, dá igual a 0, não é mesmo? E daí, então, 25 menos 5 é igual a 20.
e aí a gente acaba o exercício, beleza? Bom, gente, vamos aqui para nossa sequência, né, dos exercícios. Esse próximo exercício diz o seguinte, ó, o número 3 mais 2 raiz de 2 é igual a raiz quadrada de... E aí, lá tem as alternativas para a gente assinalar, beleza? Bom, o que ele quer com isso, né? Quando eu falo para vocês, ó, o 3 é a raiz quadrada de quem? Bom, do 9, não é? E como que eu sei disso? Porque eu faço a multiplicação de 3 vezes 3, e aí vai dar 9, certo? Então, é exatamente isso que ele tá pedindo. Pra gente encontrar quem é esse número de qual ele tá falando, a gente tem que multiplicar esse númerozão aqui por ele mesmo, beleza? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. Nós vamos copiar, ó, 3 mais 2 raiz de 2, vamos colocar um parênteses, que vai ser vezes ele mesmo, 3 mais 2 raiz de 2. E daí, a gente resolve. Bom, fazendo 3 vezes 3, nós temos que é 9. Mais 3 vezes 2 raiz de 2, 6 raiz de 2, né? Porque vai ficar 3 vezes 2 raiz de 2, a gente faz a multiplicação com esses carinhas aqui. Então, fica 6 raiz de 2, beleza? Agora, o de cima aqui, ó. 2 raiz de 2 vezes 3, mais 6 raiz de 2. E 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2, ó, 2 raiz de 2 vezes 2 raiz de 2. Nós vamos fazer a multiplicação pelos números inteiros primeiro, que vai dar 4. E fazendo a multiplicação do que tá dentro da raiz, vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. E raiz de 4 é 2, então fica sendo 4 vezes 2, que daí é 8. Mais 8. Beleza? E aí, então, nós vamos somar os números que for inteiros primeiros, né? 9 com 8, 17. Mais esses carinhas aqui, ó, a gente soma só o que tá fora dele, né? Que é 6 com 6, 12, e a raiz a gente copia. 12 raiz de 2. Então, a resposta é 17 mais 12 raiz de 2. Essa é a resposta, tá bom?